Amém? Amém, igreja. Vamos ficar de pé. Vamos abrir a palavra de Deus no Tanakh, livro de Shir-Hashirim. Aí, peguei vocês, hein? Muito bem. Shir-Hashirim é o livro de Cantares de Salomão. Podem abrir agora, ficou mais fácil, né? É o nome dele em hebraico. Já falo com vocês por quê que eu estou citando o nome dele. Cantares de Salomão, capítulo 5, dos versos 1 a 7. Diz a palavra do Senhor: já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria. Comi o meu favo com o mel. Bebi o meu vinho com leite. Comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. Essa foi a fala do esposo. Agora vem a fala da esposa. É um diálogo, é uma conversa. Ela vai dizer: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Agora ela vai responder para ele: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Eu já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta da porta, e o meu coração se comoveu de amor por ele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos, mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando, antes ele me falou. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o manto os guardas dos muros. Pai, essa palavra seja trazida do céu, Senhor. Nos anula completamente. Nós queremos ouvir a Tua voz, a voz do Espírito Santo, trazendo o que a Tua igreja precisa nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Vamos dar um título para essa mensagem. Vamos chamá-la de Eu dormia, mas o meu coração velava. Não deixe a grande chance da sua vida escapar pelas mãos. Não deixe a grande chance da vida escapar pelas mãos. Amém? Irmãos, o livro de Cantares de Salomão é um livro um tanto quanto controverso. Há pessoas que acham que ele é um livro muito estranho para estar na Bíblia, porque ele fala de amor de homem pela mulher. Algumas palavras são até fortes, revelam muita intimidade entre o homem, no caso o esposo. A Bíblia, ela entende que o noivo, ela chama o noivo de esposo também, e a noiva também chama de esposa. Então, esse casal tem muita intimidade, muito amor. E o autor desse livro, o rei Salomão, que é o autor desse livro, ele trata disso falando muito provavelmente do seu amor, do amor dele. O rei Salomão, pela bela sunamita, a quem ele dedica a grande parte das poesias. É um livro de poesias. Então, quando foi escolhido os livros para estarem na Bíblia, vocês nunca tiveram assim uma curiosidade de saber como os livros foram escolhidos? Por que esses livros estão aqui? Quem foi que escolheu isso? Um dia nós vamos falar sobre isso em nome de Jesus. Mas numa dos modelos, numa das escolhas da biblioteca que contém o Velho Testamento, ou seja, a biblioteca hebraica, já que a biblioteca hebraica não contempla o Novo Testamento, ela contempla apenas o Velho Testamento. Então, a corrente que os cristãos seguiram, chamando de cânone do Velho Testamento, é esse grupo de livros chamado Tanakh. Tanakh é o Velho Testamento hebraico que os cristãos adotaram. Todos os livros estão lá, os cristãos adotaram.
Então ele tem 24 livros. Não, peraí, mas o Velho Testamento tem 39, porque alguns livros são unidos, né? 1º e 2º Samuel, por exemplo, é um livro só, né? Muito bem, destes livros, há 5 deles que estavam separados em outro pergaminho, Hamesh Megliot, é o nome desses 5 livros que contém esse rolo, né? E desses livros fazem parte desses livros, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther e esse que nós lemos, cujo nome em hebraico é Shir Hashirim, que é o Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. E esses livros foram incluídos no cânon, ou seja, entendidos como livros inspirados por Deus e, portanto, dignos de estarem no livro que é chamado Bíblia Sagrada. Já apresentei para vocês o livro, já disse um pouco sobre o que é o livro e por que ele está ali, apesar da sua carga. Tem uma outra coisa que você vê por aí afora, há muitas pessoas que usam a literalidade do livro, ou seja, tudo que ele diz ao pé da letra, né? Como se o livro fosse exclusivamente algo que se trata de casamento, de namoro, de uma relação entre homem e mulher. Mas há também a analogia, a comparação, né? O simbolismo que está por trás, né, das palavras desse livro. E nós não devemos nos extremar nem de um lado e nem de outro. O livro é literal, Salomão viveu esse grande amor. E por outro lado, o Espírito Santo, com toda a sua sabedoria, usa este livro, leva as poesias de Salomão para exemplificar o que é o amor de Cristo pela sua igreja. Então o livro Cantares de Salomão, ele é para os hebreus, ele é um livro para a nação judaica. Mas nós podemos nos inserir no livro, tê-lo para nós, além das suas belíssimas palavras, nós também podemos tê-lo para nós como um livro que fala da relação de Jesus com a igreja. Jesus sendo o noivo, a igreja sendo a noiva, o esposo e a esposa. Esse capítulo agora dos atendos, ao capítulo 5, fala desse diálogo entre o noivo e a noiva. Primeiro ele dá a entender que ele visita o jardim, né? Ele visita um jardim que é dele, né? Ele fala lá no primeiro versículo, já entrei no meu jardim. O jardim era de posse dele. E lá, ele faz ele colhe mirras, já vou falar. Ele toma favos de mel, ele toma também vinho, e toma leite. Ele toma aquilo, e é uma espécie de preparação para esse casamento. Uma preparação, ele vai preparar o cenário do casamento. Imagine os irmãos comigo, que lindo cenário não deveria ser, né? Com muitas plantas, flores, né? Jasmins, dálias, margaridas, rosas, não sei, flores, lírios, das mais diversas. E dentre essas flores havia uma planta, que não é uma flor, é uma árvore, que se chama mirra. E dessa mirra, eles pegavam a casca da mirra e, através de um processo, eles extraíam remédios e, principalmente, perfume. Veja que interessante esse homem falar de um casamento no seu jardim. Isso leva a gente a lembrar de uma coisa. Nós temos um outro personagem que já teve um jardim e perdeu. Nós vamos voltar nele daqui a pouquinho. Passado um tempo desse, que a Bíblia não diz qual, desse momento que ele faz esse preparo nesse jardim, ele vai, já de noite, até os aposentos da noiva dele, da esposa, para entrar e consumar o casamento e casar-se definitivamente com ela. Mas, para surpresa dele, quando ele bate na porta, ela não responde de imediato, ela está dormindo. Imagina quando você tem uma grande notícia para dar para alguém, e você encontra aquela pessoa dormindo. Você fala, fulano, eu quero falar com você, fulano, não, agora não, estou dormindo. Dá aquela tristezinha, né? Porque você quer falar algo importantíssimo, e às vezes tem que ser falado naquele momento, né? Porque depois perde a graça, não sei. E foi o que aconteceu ali. Ele vai chamar a noiva, vai pedir para entrar, mas a encontra dormindo.
Mas ela dá uma resposta para ele, ela narra no texto, antes de ela comunicar-se com ele, ela narra no texto, porque tem hora que ela fala, tem hora que ela narra, ela também é a narradora, né? E ela disse, olha, eu estava dormindo, mas não é dormindo não, apagada não, eu estava meio que cochilando, os olhos estavam apagados, fechados, mas o coração dela estava atento, se é que é possível, alguém está atento, dormindo, cochilando. Mas ela diz isso em sua defesa, que quando ele chegou, ela estava ali meio que pescando, né? Naquele soninho ali, olho fechado e tal, mas esperando ele chegar. Só que isso retarda a resposta dela. E ela diz para ele, olha, você chegou agora, mas eu já estou arrumada para dormir. Eu já pus a minha roupa para eu dormir, eu vou ter que vestir a outra de novo. Né? Eu já tirei a roupa do dia a dia. A roupa daquelas mulheres eram composta de várias peças, difíceis de tirar. Ela já tinha lavado os pés dela. Os judeus, do modo geral, têm muita cisma com a higiene. Eles lavam as mãos, faz parte do processo de purificação, os pés. Ela já tinha feito todo o procedimento para entrar nesse sono. E nesse momento chega o noivo. E quando ela dá essa resposta, ele mete a mão pelo buraco da fechadura, pela fresta da porta, e ela ainda não o alcança, ela ainda está se levantando, meio tonta certamente, e diz ela que ela está com as mãos dela cheias de mirra. De alguma maneira, ela estava preparando-se para encontrar com ele, ela queria estar perfumada, mas ela pegou no sono. E aí ela vai até o encontro dele pela porta, mas ela vai botar a mão na porta, a mão dela está cheia de mirra, está cheia de perfume. Ele é um óleo grosso, viscoso, o óleo de mirra, quanto mais caro, mais viscoso. E aí, é uma mirra preciosíssima. E aí ela vai, quando ela consegue abrir, o noivo já tinha ido embora. Meu Deus, você imagina a tristeza dessa mulher. Ela sai em desespero, ela fica desesperada. Ela sai e vai para a cidade procurar onde que ele foi, porque ele sumiu da vista dela, ela não vê mais. E ela pergunta, e quem ela vai perguntar são os guardas da cidade. Os guardas não só não sabem para onde foi o noivo, eles não só não sabem, como também a espancam, ferem essa mulher, batem nela. Eles não têm resposta para a pergunta dela. E ao contrário, eles a machucam. Meus irmãos, nós podemos tirar lições em duas áreas da nossa vida. E nós vamos agora, eu vou passear por esse texto, respeitando a literalidade do texto e também a sua carga profética. Porque toda a Bíblia, ela é completa para nos ensinar em qualquer área da nossa vida. Por muitas vezes, na nossa vida, nós perdemos muitas chances porque estamos dormindo. Os irmãos devem estar percebendo que continuamente, semana após semana, eu tenho falado sobre sono, sobre mornidão. Então, algo que Deus... Eu não escolhi uma série para falar para a igreja. É o que Deus tem falado semana após semana. Fala sobre isso. E essa semana, Deus falou comigo muito claramente. Eu quero que fale sobre o meu coração velava. Eu dormia, mas o meu coração velava. Velava ficava atento, ficava guardando, vigiando. Então, nessa vida nossa, essa correria, ela faz com que a gente fique meio anestesiado das coisas. Não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista dos relacionamentos. Muitas vezes, há uma pessoa do seu lado querendo te dizer algo. Não é? Já pensou? Às vezes aquele rapaz está apaixonado pela menina, e a menina não nota. Ele dá todos os indícios, e ela vai em casa e fala assim: todo mundo arrumou namorado, menos eu. Ela está dormindo, o cara está dando sinais, o rapaz está dando sinais para ela, ela não percebe. Muitas vezes é o contrário. A moça dá sinais discretos. Quanto mais valorosa for a moça, certamente mais discretos serão os sinais. Ela dará pequenos sinais para o seu amado, e ele pode estar dormindo, pensando nos seus sonhos, e pode estar perdendo grandes oportunidades na vida.
Muitas vezes você tem uma oportunidade de virar chaves, mudar de vida, dar um basta num sistema opressor que você vive, às vezes dentro de casa, e você precisa dar um basta naquilo, sair, mudar de vida, procurar uma nova cidade de repente, não sei, e a gente passa a vida toda meio nessa sonolência, porque a gente não se dá o trabalho de parar para poder ouvir o que Deus está nos falando. Meus irmãos, muitas pessoas criam grandes depressões, ansiedades, sofrimentos dos mais diversos, porque perderam grandes chances na vida, porque deveriam ter ficado calados na hora daquela briga, e não se calaram, e abriram a boca, e acabaram com o casamento. Quando você podia deixar ele achar, ou ela achar, que ele tinha razão, porque não vale a pena você ter razão se o casamento acabar, meu amigo, minha amiga, não vale a pena. E você, para mostrar que tinha razão, cochilou e perdeu o seu casamento. Você, por achar que a vida é para ser vivida, toma o primeiro gole quando você deveria estar acordado e resistir ao vício que te oprime e acaba com a sua vida. Muitas vezes nós deixamos de abrir os olhos para aquilo que Deus tem falado e vamos curtindo esse soninho, esse cochilo, os olhos estão fechados, mas você diz para você mesmo, para os outros, para quem te pergunta, como é que está a sua vida espiritual, como é que está o seu relacionamento? Está bem, está ótimo. Não, eu amo meu marido, eu amo minha esposa, mas você não está sendo digno de estar com ele ou com ela. Você está perdendo o relacionamento com seu filho, porque você não o ouve, você quer empurrar sempre as suas decisões, sem ouvir dele o que ele pensa a respeito. E você, filho, está perdendo a oportunidade de aprender com seu pai, com sua mãe, com todas as oportunidades que eles tiveram na vida, todas as decepções, caminhos, frustrações que eles tiveram, que você não vai ter se ouvi-los, e você cochila, levado por algum tipo de sonho passageiro. Nessas horas, nós temos uma fábrica de resmungões, uma fábrica de murmuradores, de pessoas que estão arrastando tristezas, iras, raiva, e passam a achar que todo mundo está no pacote da sua tristeza, da sua decepção. Teve um grande problema com o pai no passado, teve um grande problema com o patrão no passado, mas gente, as pessoas são diferentes, as estações mudam, as coisas mudam, Deus pode mudar a sua vida, e você precisa andar e seguir em frente no caminho, deixar isso para lá, porque você vai levar uma roda de tristeza, uma roda de arrogância, uma roda de murmuração. Todo mundo, você desconfia de todo mundo, porque você acaba querendo reviver, ainda que não intencionalmente, tudo que você passou naquele evento catastrófico que te gerou tanta dor. São as chances da vida que nós perdemos e que depois elas voltam nos atormentando de noite. Se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu tinha passado no Enem para aquele curso que eu queria. Se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu não teria feito aquela viagem, não teria sofrido aquele acidente. Meus irmãos, fiquem atentos às coisas que Deus está falando, não só apenas com o seu coração, mas com os seus olhos, para que você possa entender o momento que nós estamos vivendo. Esse é o lado prático, porque a Bíblia também ela é prática, ela não é simplesmente conotativa o tempo todo, ela não é simplesmente um conjunto de coisas simbólicas, mas ela também fala para a sua vida no cotidiano, no seu dia a dia. Mas nós temos também uma outra grande implicação, um outro grande segredo neste texto, e esse segredo é um segredo profético, e que ele vai tocar na sua vida hoje, se você abrir seus ouvidos, arregalar os seus olhos, Deus vai descortinar um segredo para você hoje. E nós vamos saber o que aquele noivo fez naquela festa, o que ele estava preparando. Primeiro, meus irmãos, aquele homem visita aquele jardim. O texto não fala há quanto tempo ele estava fora, mas aquele jardim representa o Éden que nos foi tomado. Eu lamento se você tem dificuldade de acreditar em Adão e Eva. Eu lamento por você, mas é uma realidade inquestionável, porque eu creio 100% no que a Bíblia diz, em todas as suas palavras, vírgula por vírgula,
ponto por ponto, exclamação por exclamação, eu creio em tudo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que houve um homem e uma mulher chamados Adão e Eva, é porque de fato eles existiram. E essas duas pessoas estavam numa vida maravilhosa que eu e você gostaríamos de ter. Mas num dado momento, Adão e Eva cochilaram na vaidade. Sabe quando você está imbuído de um desejo e alguém chega para você, não, relaxa. Não, eu preciso estudar, eu tenho uma prova. Não, vamos sair, vamos dar uma volta. Viva a vida. Vamos curtir. Sabe quando você dá, isso é um cochilo. E você, no outro dia, perde o horário da prova. Ou tira uma nota 1/10 que faltava para você passar. E você vai se cobrar dizendo, se eu não tivesse saído, se eu não tivesse cochilado e ficasse atento o tempo todo. Não, eu saí, mas eu estava preocupado com a prova. Ou seja, você está dormindo, mas diz que seu coração está velando. Assim foi Adão e Eva, eles amavam a Deus, o coração deles ardia por Deus, mas eles estavam dormindo o sono do diabo, o sono de Lúcifer, que foi lá e disse para eles assim, olha, vocês podem ser igual a ele está querendo dizer para vocês não comerem desse fruto, porque se vocês comerem, vocês vão ficar que nem ele, igual a ele. E ele coloca dentro de Adão um sentimento de traição, sentimento de pecado. E naquele momento, Deus não retira Adão e Eva para puni-los, ok? Alguém aqui acha que Deus retirou Adão e Eva para puni-los do Éden? Não, Deus não fez isso. Porque quando eles comem da árvore do bem e do mal, eles passam a ter conhecimento. E quando eles passam a ter conhecimento, eles começam a ter noção do pecado deles. E se eles voltam no jardim do Éden e comem da árvore da vida, eles iam ficar eternamente culpados. Então naquele momento eles passaram a ser pessoas mortais. Eles precisavam passar pelo trâmite da morte, para que eles pudessem ser, em algum momento, serem recuperados por um grande plano de salvação que Deus estabeleceria naquele tempo, naqueles dias, e anuncia a Eva que da semente dela, do fruto dela, ia nascer o homem que esmagara a cabeça daquela serpente que os fez dormir, que os colocou naquele sono de mentira. Então esse homem, ele volta a esse jardim. Esse homem é digno de tomar o jardim de volta. Então eu não posso simplesmente acreditar que esse texto fala apenas do relacionamento de homem e mulher. Eu tenho que ver aqui, eu vejo claramente a figura do homem que tomou de volta o jardim. O jardim nos foi tomado, irmãos. O jardim nos foi tomado, irmãs. E Jesus abriu seus braços na cruz, verteu seu sangue e falou assim, tetelestai, está pago, pode voltar para o jardim. O jardim é seu de novo, é meu de novo. Quando o casamento acontecer, nós vamos conhecer esse jardim, que nos foi tomado em algum momento. Ele toma o jardim de volta e ele se alimenta. Primeiramente, ele colhe a mirra. Vou pular a mirra. Ele pega os favos de mel e toma dos favos de mel, meus irmãos. Os favos de mel falam da palavra dita da boca de Deus. No Salmo 119, versículo 103, se não me engano, diz assim, que a palavra do Senhor é mais doce do que o mel. Depois ele toma do vinho. Esse vinho, meus irmãos, fala do tempo da cruz. E depois ele toma do leite. Eu vou deixar o leite para o final. Mas, e a mirra? Onde é que a mirra entra nessa história? A mirra, quando ela é colhida da árvore, entre os processos pelos quais ela passa, um deles está em moê-la. Quando ela é pressionada, quando ela é esmagada, ela exala um perfume maravilhoso. Um óleo cheirosíssimo e caro. Esse homem, esse rico homem que tomou de volta esse jardim, ele colhe essa mirra que já foi esmagada. Sabe de quem ele está falando? Ele está falando da igreja que foi esmagada nos últimos séculos. E quanto mais a igreja é esmagada, mais ela perfumava.
Quanto mais as pessoas, quanto mais os Césares esmagavam as igrejas no tempo medieval, mais a igreja crescia, mais ela destilava óleo, mais ela perfumava o ambiente, e ninguém entendia como aquela igreja podia crescer com um aroma tão agradável e ia transformando o mundo. Se você voltar algumas páginas para trás, no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 2, eu vou ler para vocês aqui. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rolinha ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. O noivo já pressentia o sono da noiva. Ele começa a dizer para ela: olha, virá um tempo de grandes dificuldades. Virá um tempo de uma tormenta muito profunda. E essa tormenta, meus irmãos, aconteceu desde que Jesus foi assunto aos céus. E no ano 70, aconteceu a maior diáspora da história de um povo. O povo de Israel foi espalhado depois de perder inúmeras vidas para a conquista de Jerusalém pelo general Tito. O povo de Israel foi disperso, e um pouco antes disso, a igreja já havia sido dispersa também. Um pouco antes desse evento, logo após a morte de Jesus, a igreja também é dispersa. E aí, meus irmãos, a igreja começa a sofrer, mas ela não para de pregar, ela não para de trabalhar. E agora eu vou voltar da igreja e vou falar da nossa vida particular. Muitas vezes nós trabalhamos muito para o Senhor. Muitas vezes você, no começo da sua carreira de fé, da sua carreira cristã, você falou assim: nossa, eu estou tão animado, tudo tão bom, eu quero pregar, eu quero falar, eu estou vivendo o primeiro amor, que coisa linda o primeiro amor, mas é tão fácil perdê-lo. E aí passa o tempo em que você não consegue mais ter a mesma graça. Aí você acha: olha, eu já trabalhei muito, eu já vi pastor falando bobagem, eu já vi gente fazendo coisas que não deveriam dentro da igreja. Ó o cochilo chegando. Você para de olhar para o noivo e começa a olhar para o pastor. Para de olhar para o noivo e começa a olhar o vizinho. Para de olhar para o noivo e começa a olhar o irmão do seu lado. A quem divide esse altar aqui com você, quem toca com você, quem está ali na porta. Você começa a olhar e começa a cochilar. E em algum momento o noivo vai chegar e você vai perder a grande chance da sua vida. Os pés, maravilhosos pés dos que anunciam as boas novas, mas não são pés bonitos porque eles são bem tratados nas melhores pedicures, nos melhores salões. Não, os pés dos que anunciam as boas novas são belos porque eles são empoeirados da estrada, eles são feridos, eles são machucados pelos dias caminhando, pelos desertos da vida, por quem está aguerrido, apaixonado por Jesus, querendo falar do nome dele, mas em algum momento fala assim: tá bom, vou pendurar a chuteira, tem gente que pode fazer no meu lugar. E aí você vai lavar os pés. Aí você acha que não precisa mais, não pode mais sujá-los. Não, isso já não é para mim mais. Não é mais o meu tempo. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Miqueias 2:10. Se vocês não colocarem diante dos seus olhos, abrirem os olhos, disserem não a esse sono que assola a humanidade. Ele não é um sono de agora, é um sono de alguns séculos. Na verdade, tem mais de 2 milênios de sono profundo sobre a humanidade, e cada dia mais o sono vai se estendendo, e mais gente está perdendo a chegada do noivo. Diante deste cenário, de pessoas que perderam essa grande chance, tanto na sua vida secular, no seu dia a dia, porque estavam dormindo, ou perdendo a chegada do noivo no sentido espiritual dessa palavra, há uma igreja que está acordada hoje. E é esse o segredo que eu quero dizer para vocês. Eu quero convidar a vocês para fazerem parte da igreja que está acordada, da igreja que está entendendo o que está acontecendo, da igreja que você convida e fala assim: hoje nós vamos ter uma semana de oração, nós vamos ter uma semana de jejum, eu estou dentro, eu vou lá. Não, deixa eu dormir, já lavei meus pés, eu não quero mais. Não, vamos lá, vamos para o campo, vamos trabalhar. Não, eu não quero mais, está muito sol.
Eu já botei minha roupinha de dormir, eu estou aqui aconchegado na modernidade da vida, no caos dessa sociedade pós-moderna. Eu estou bem, eu estou sim, eu tenho o Twitter, eu tenho o TikTok, e está bom demais. Aquela mulher, quando recebeu a notícia, ela saiu desesperada. Quando ela viu que o seu noivo já havia ido embora, que ela havia dormido, e não percebeu o exato momento que ele chegou. Ele se vira e vai embora, e ele ainda fala com ela assim: olha, abre para mim, porque o meu cabelo está molhado do orvalho da noite. Sabe o que é isso? É o tempo que Jesus esteve aqui na terra, o tempo que o Filho de Deus esteve caminhando entre nós. Ele veio em carne, osso, sangue, sentimentos como nós, e ele vive, e ele passa momentos de tribulação, e ele caminha, e ele dorme ao relento muitas vezes, dorme dentro de grutas e cavernas, não tem onde colocar a sua cabeça, ele vai sendo umedecido pelo orvalho, e por fim, ele sobe no alto de uma cruz, e enche a sua cabeça de orvalho do seu pecado e do meu. E aí ele chega para a noiva e fala assim: abre para mim, vamos consumar o casamento. E ela não atende, ela não entende. E nesse desespero de procurar onde está o meu noivo, muitas vezes você está procurando o noivo e não sabe do que se trata. Você está procurando por algo e não sabe nem o que você está procurando. São essas tristezas, você sai, nada te enche, nada preenche o seu vazio. Você fala assim: ah não, eu tenho que beber mais uma dose, porque eu estou procurando alguma coisa, eu não sei o que é, eu não tenho resposta. Ah não, eu preciso fazer coisas para poder achar algo, eu tenho que preencher esse grande vazio que está dentro da minha vida. Sabe por quê? É porque você está desesperado, é porque você está desesperada à procura do seu noivo. Esse noivo aqui agora é para homens e mulheres, então eu estou falando de Jesus. E aí, é quando nós procuramos o noivo nas pessoas erradas, nos prazeres errados, nas tentativas erradas. Eu vou dizer o maior dos problemas, eu vou dizer a única pessoa no mundo que você não deve perguntar onde está o noivo, chama-se sistema. O sistema, ele não só não sabe onde está o noivo, mas ele vai espancar quem perguntar por ele. O sistema, meus irmãos, está aí, dominando este mundo, desde os tempos mais antigos, e hoje mais do que nunca, o sistema governa esse mundo, e as pessoas estão diariamente indo para os guardas perguntarem: onde está o prazer da minha vida? Onde está a chance de eu ser feliz? E os guardas não têm essa resposta, o mundo não tem essa resposta para você, o mundo não sabe, o mundo quer te ver sofrer. Ele pode te dar uma sensação rápida de prazer, mas ele vai cobrar muito caro, e você vai ser espancado pela vida, como nós infelizmente vemos tantos e tantos casos. As pessoas estão desesperadas, elas buscam de qualquer forma um tipo de prazer que possa preencher esse vazio, porque é isso que acontece com quem fica longe do seu noivo. Há um vazio, há um imenso vazio, há um silêncio sepulcral, há um silêncio desesperador. Você está desesperado para preencher aquele lugar, porque você dormiu quando ele chegou. Essa igreja sonolenta procurou os guardas nos concílios da igreja. Cada vez que ela se reunia nos concílios, mais distante ela ficava. A igreja se prostituiu, casou-se com o Império Romano, ela casou-se com o Estado, com Constantino, e ela foi cada vez sendo espancada, sendo distanciada da verdadeira resposta para os seus problemas. O sistema, ele não te informa, ele posterga as informações. Ele diz: daqui a pouco eu te falo, mas antes, prova isso aqui comigo. Antes, dê razão ao seu eu. Antes, diga assim: não, eu tenho razão, você está errado. Esse é o que o sistema quer te fazer. Ele quer te manter cochilando. Mas você diz: não, peraí, não fala assim comigo. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Você ama Jesus lá, deitado na sua cama, no conforto do seu chinelinho, no conforto da sua roupinha de dormir. Você não quer mais sujar os pés por Ele, botar os seus pés na estrada e falar dEle, testemunhar dEle para o mundo.
Não, meu irmão, você pode dizer que ama Jesus. Ah, mas eu canto, eu conheço tantos cânticos de cor, eu canto tantos louvores, eu sei até recitar o Salmo 23 de cor. Eu tô aqui buscando Ele. Não, o seu coração está velando, mas os seus olhos estão fechados, e você está dormindo, e Ele vai chegar, e você vai ficar. A igreja que vai estar acordada, meus irmãos, a igreja que está alicerçada do que diz em Efésios 5,14, pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta, e Cristo te iluminará, ou Cristo te esclarecerá. A igreja que vai ouvir a voz do noivo, ela não dorme, ela não espera para daqui a pouco, ela recebe o convite e vai, ela se joga, porque ela sabe que mesmo se não tiver chão, Deus coloca o chão na sua frente para você. Se joga, meu irmão, esse Deus é poderoso demais. Para de usar o racionalismo, viva uma vida de fé. A igreja está acordada, ela aceitou o convite do noivo, ela despertou do seu sono. Tem um tempo breve em que nós voltaremos ao jardim. Eu vivo a minha vida esperando esse dia. Eu vivo a minha vida querendo conhecer o jardim que me foi tirado. Eu vivo a minha vida aguardando a hora que o noivo vai falar assim: vem cá, uai, vou colher você agora. Não é que eu quero morrer não, gente. Não desejo morrer, mas desejo muito estar com o meu amado. Desejo muito estar com Ele. Eu carrego na minha mão algumas histórias de sofrimento. Você carrega na sua mão algumas histórias de sofrimento. É mirra esmagada. Toda vez que você reclama dos seus problemas, eu peço por mim, você está perguntando para os guardas. Toda vez que você glorifica a Deus diante dos seus problemas, você está moendo mirra. Você está perfumando. A igreja, ela é sofrida, mas ela é perfumada. Chegará um momento que a igreja não estará mais aqui, e o mundo vai sentir apenas uma leve lembrança da doce fragrância da mirra que a igreja deixou. Eu lamento se você não acredita. Lamento muito. Eu creio. O livro de Cantares é assim. O noivo diz: levanta, amada minha, desperta, levanta e vem. Vem, igreja, vem com Ele. Deixa o seu coração arder. Deixa o seu coração arder. Tome do mel, que é a palavra de Deus. Beba do vinho, que é o entendimento e o partilhar na morte e ressurreição de Jesus. Esse é o vinho. E o leite? Sabe o que é o leite? Só a igreja. Ninguém mais tem o leite. O favo de mel foi distribuído no Velho Testamento. Ainda os judeus e o povo daquela época viram o moer do lagar e Jesus sendo crucificado, e tomaram daquele vinho. Ah, meus irmãos, mas o leite, só a igreja. Sabe como é que é o leite? Tudo que você come é de coisas que já morreram. Se você come uma carne, o animal tem que estar morto. Se você come um legume, ele foi retirado da terra. Se você come um peixe, ele foi tirado das águas. Mas se você bebe o leite, o animal que o gerou continua vivo. Vocês entenderam? A igreja está viva. E o que faz com que a gente produza esse leite, esse fruto, é o Espírito Santo. Por isso ele deixa o leite por último, porque é o último tempo. Este casamento, meus irmãos, ele tem 3 etapas. 2 já se foram, e a terceira agora é o tempo do leite. E esse tempo está se acabando. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: a igreja que deu provas de que Jesus vai voltar, ela vai se levantar a qualquer momento, não tenho dúvidas disso. A igreja, ela está produzindo leite para o mundo. Se esse mundo ainda não pirou de vez, é porque a igreja está acordada aqui dentro. Apesar de muitos estarem dormindo, mas a igreja fiel está acordada, e ela está oferecendo leite para o mundo, alimento, mas ela não morre. Ela dá o alimento, mas ela está viva, porque quem nos dá a nutrição, quem nos mantém acordados, quem nos mantém
vitaminados para dar o melhor leite que esse mundo pode tomar, é o Espírito Santo. E olha, é a última etapa da preparação desse grande casamento que está para acontecer, e você está sendo convidado nesta noite. Eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero tomar desse leite, eu quero participar da igreja de Cristo. É chegado o momento em que a igreja vai ser colhida. E antes disso, a figueira precisa florescer, e ela já floresceu. A chuva precisa cessar, e a chuva já cessou. Nós vamos falar sobre isso um dia ainda. E agora a igreja vai preceder a volta de Jesus com um grande avivamento. E esse avivamento começou aqui. Esse avivamento está começando no mundo todo. Tem um movimento grande acontecendo. Tem coisas novas, incríveis. Vocês encheram essa igreja de jovens aqui ontem. Isto é avivamento. Vocês verem jovens de 15, 16, 17 anos abaixados aqui, orando, chorando diante de Deus, isto é avivamento. Isto é gente que está tomando esse leite, é gente que está se preparando para encher suas candeias, porque Jesus vem, o noivo vem. Os meus olhos estão abertos, abram os seus olhos. Espírito Santo, passeia pela igreja hoje, abra os olhos desse povo, abra os olhos de cada um, para que eles vejam o que está acontecendo. Abra os olhos, porque o tempo está acabando, e eu não vou deixar de pregar isso. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.